Galera, um recadinho aí antes de começar a crítica a qual vocês vão assistir, é que eu esqueci de pontuar algumas coisas e vou mencioná-las aqui antes do começo da crítica. Eu gosto muito do trabalho de caracterização do filme, a caracterização tá certinha, por exemplo, do personagem do desconhecido, né, que aparece como um intruso ali no apartamento do Anthony, né, reclamando para si a titularidade, a propriedade daquele imóvel. Outra coisa ele tem aquela atmosfera, né, meio, enfim, inconveniente e tal. Outra coisa da qual eu gosto bastante são os enquadramentos no filme. Os enquadramentos não, a questão de que os enquadramentos também. O filme tem muito planos médios, né, e como ele se passa majoritariamente em cômodos, né, em ambientes fechados, os personagens eles tendem a estar enfim, enclausurados, né, e além disso o filme ele usa muito enquadramentos dentro do enquadramento, né, várias vezes, em vários momentos os personagens eles estão enquadrados por portas, né, e isso é muito simbólico, né, isso reforça o quão aqueles personagens são diminutos, né, o quanto eles são impotentes diante daquela situação de demência do personagem do Anthony Hopkins, e aliado a esses planos médios, né, que registram os personagens dentro desses cômodos, desses personagens bem vulneráveis mesmo, bem enclausurados, enfim, agrega essa atmosfera elegíaca e bastante agoniante excruciante da obra. E uma coisa só para concluir, eu gosto como o filme ele não explica, no final das contas ele não explica tudo ao espectador, mesmo ao final de toda a projeção, de toda a metragem, né? Acaba o filme, a gente entende certas coisas, só que outras o filme não precisa elucidar de maneira exata para o espectador, e isso é muito bacana, assim, sabe, até porque não era necessário. Então é isso, fiquem com a crítica. Um abraço e falou. Fala galera, beleza? Hoje eu quero comentar com vocês o filme, né? Fazer a crítica do filme The Father, ou Meu Pai. Esse é um filme dirigido pelo Florian Zeller, com o roteiro dele e do Christopher Hampton, eu acho que é esse o nome do co-roteirista, e é baseado numa peça escrita pelo próprio Florian Zeller, né? É um filme curto, um filme de 1 hora e 37 minutos, eu acho, cuja sinopse é a seguinte: ele está indicado a 6 Oscars, incluindo o melhor filme, e a sinopse é a seguinte: ele conta a história, ele acompanha o personagem Anthony, que é vivido pelo Anthony Hopkins, é um senhor de 81 anos de idade, eu acho, e ele vive no seu apartamento, é um cara bem independente e que rejeita todas as cuidadoras. Ele vive sozinho e ele rejeita todas as cuidadoras que a filha dele, a Anne, interpretada pela Olivia Colman, contrata para cuidarem dele. Até que um dia Anne avisa ao Anthony, a seu pai, que ela vai se mudar para Paris porque ela conheceu um homem e ela vai ter que viver lá com esse homem. E ele vive em Londres, né, o Anthony. Só que em determinado momento ele encontra um desconhecido no seu apartamento que diz que o apartamento na verdade pertence a ele, a esse desconhecido. E a filha dele, a Anne, depois se contradiz também, diz que não vai mais para Paris. E o Anthony fica extremamente confuso e nada mais faz sentido na cabeça dele. E aí a confusão, a desorientação se instala, né? E Anthony fica suspeitando que talvez a filha dele não esteja de mudança para Paris. Talvez na verdade aquilo tudo seja um plano para tirá-lo de casa. Mas não a sinopse é essa, mas não é um filme de mistério, tá? É um filme em que há assim, essa intriga, porque o filme ele te coloca, isso é o mais legal do filme, é o mais legal do filme. O filme ele te coloca no estado de confusão mental de um idoso com demência. Aliás, talvez dizer que ele tem demência seja uma informação, mas fica claro que tem alguma coisa muito errada, que ou o filme lida com eventos
sobrenaturais, ou ele está tratando ali doença mental, enfim, demência e tal. E esse é o caso, né? Isso é muito interessante no filme. Ele realmente te coloca no estado de espírito daquele personagem, no estado de espírito, no estado de confusão mental, né? Cognitiva, tal, do que é que está acontecendo à sua volta mesmo. E o que contribui muito para isso é a montagem do filme, do Yorgos Lanthimos. É uma montagem que vai e vem, que deliberadamente confunde o espectador. E, por exemplo, ela cria um efeito muito bom de repetições. O Anthony está entrando em determinado cômodo do seu apartamento em um momento, e aí ele presencia uma conversa que o desagrada, assim, que o deixa meio reticente, triste. Ele sai, daqui a pouco ele volta e o pessoal tá falando a mesma coisa, sabe? E isso confunde realmente o espectador. E o filme ele faz isso, a montagem faz isso sem chamar a atenção demais para si. É um trabalho de confusão, mas é um trabalho de confusão muito natural, muito orgânico. E o modo como também o filme costura o seu encerramento, né? No encerramento do filme as coisas ficam mais claras. O encerramento do filme, ele acha que é maravilhoso, talvez o melhor final de um filme nessa temporada de premiações. É incrível, é uma cena emocionalmente devastadora em que o Anthony Hopkins destrói, enfim. A montagem ela costura muito bem esse final, né, em que as coisas são mais esclarecidas, são mais elucidativas, enfim, menos e a gente acompanha o cenário real, né? Enfim, o cenário externo e não o que está acontecendo dentro da mente perturbada e confusa do Anthony. Eu gosto da trilha sonora também, bastante erudita, do Ludovico Einaudi, também trazendo uma elegia, sabe, um sofrimento e tal, e uma aura pomposa também, clássica. O filme tem essa pegada, até porque, aliás, o filme ele tem uma sacada muito boa, que é no começo a gente ouve a música clássica, e aí a gente vê a Olivia Colman entrando no apartamento do pai e tal. Quando a gente vê o Anthony Hopkins, a gente percebe que ele tá com fone de ouvido, sabe? E aí ele tá ouvindo essa música erudita que o espectador tá ouvindo. Quando ele tira o fone, a música diminuída, sabe? Fica bem baixinho, assim. Isso é muito interessante, assim. Já meio que é um prenúncio de que, olha, você vai estar na mente, dentro da mente desse cara, assim, digamos, né? Você vai participar, você vai testemunhar e vai experienciar a confusão mental desse protagonista. O design de produção também é muito bom, muito detalhado. O apartamento do Anthony, o filme se passa praticamente inteiro naquele apartamento, e ele é muito ele tem um senso de que é habitado, sabe? É um lugar realmente genuíno, tal. Você vê os objetos, os móveis, sabe? As fotos, uns jarros. Você vê que aquele personagem, ele é um cara culto, tal. Então acho que a indicação ao Oscar foi foi uma indicação muito feliz, muito justa, né? Muito bem-vinda, porque normalmente filmes indicados ao Oscar nessa categoria de design de produção ou são filmes de época ou são filmes fantásticos, né? Enfim, filmes do gênero fantasia ou ficção científica, sabe, que lidam com esse elemento mais especulativo, de distopias, enfim. E aqui não. Aliás, não que esse filme não seja uma narrativa especulativa, né? Mas eu tava querendo me referir a especulativo no sentido de universo futurista, enfim. E eu gosto muito que as paredes do apartamento do Anthony, as paredes são majoritariamente da cor azul, né? São pintadas de azul. E é um azul que não é um azul opressivo, não é um azul escuro, é um azul muito ameno, muito tênue, e que traz uma certa ideia de... não é uma ideia de tristeza, mas é uma ideia de melancolia, traz um senso de melancolia e também traz um senso de melancolia, e além disso, e também traz uma sensação de algo dormente, né? De algo que algo não latente, algo que está em estado de dormência mesmo. Isso combina muito com a pessoa que tem demência e também com a pessoa que
tá mais próximo da morte do que do início da sua vida, sabe? Enfim, de uma pessoa bastante idosa. Isso é muito interessante, assim. Deixa eu ver. Aliás, eu mencionei o Ludovico Einaudi, né, que fez a trilha sonora do filme, e ele é o mesmo compositor do Nomadland, tá? Da trilha sonora do Nomadland. Deixa eu ver se tem mais algum aspecto técnico digamos de ser ressaltado. E eu gosto muito também dos enquadramentos, sabe? O filme ele tem vários enquadramentos que nos remetem a uma peça, sabe? Os enquadramentos, os planos médios e, enfim, o cenário, os atores eles estão dispostos como se estivessem num palco, sabe? Mas isso não traz isso não traz a conotação de artificialidade, que é um pouco característica do teatro, sabe? Aqueles sentimentos expostos, muito expostos pro público experienciar, entender, sabe? Enfim, o filme ele tem uma linguagem cinematográfica muito bem definida, assim, mas eu gosto desses planos médios, assim, em que o cenário, os objetos cênicos estão dispostos como se estivessem em cima de um palco numa peça teatral, até porque o filme é baseado numa peça, né? O elenco é maravilhoso. A Olivia Colman, ela mostra que a sua personagem é um pouco fragilizada. O filme também, a atuação dela é muito boa, porque o tempo todo a gente está acompanhando o filme pelos olhos, pelo filtro do Anthony, né? E a personagem, ela reage, ela se comporta em alguns momentos de maneira heterogênea, sabe? De uma cena para outra ela muda às vezes o comportamento e tal, e isso meio que reflete esse lance que a gente tá isso que eu falei 200 vezes nessa crítica até agora, que a gente tá mergulhando, tá imergindo na mente de um senhor com a mente um tanto defasada. E além disso, se eu fosse falar um pouco mais da interpretação dela, basta dizer que ela é uma mulher pouco contida. Eu não vou dizer que ela é carente, mas tem um aspecto na relação de filiação, na relação que ela tem com Anthony Hopkins, que, enfim, esse traço no relacionamento dos dois talvez seja o motivo dela ser do jeito que ela é, sabe? Uma mulher muito contida, não vou dizer que ela é atrapalhada, mas aparenta ser um tanto tímida, sabe? É uma bela interpretação da Olivia Colman e discreta, sabe? Não é uma interpretação que quer chamar a atenção para si. Também ela manifesta muito bem a dor e sofrimento que ela passa por ver o seu pai naquele estado, os conflitos que ela tem com o marido também. E o filme tem outros atores muito bons, uma que faz a enfermeira, que eu não sei o nome dela. Tem a Imogen Poots também, que faz uma cuidadora, que na verdade você vai descobrir quem ela é lá pra perto do final do filme, e no final fica escancarado, né? É uma participação muito boa também, é uma atriz que eu acho muito subvalorizada. E ela traz muita vitalidade, sabe? Ela traz a personagem dela, ela gera um encantamento, no espectador, sabe? Ela tem, enfim, ela é mais solar, ela é uma, como dizer, ela é mais vivaz do que a personagem da Olivia Colman. E o filme, mas o filme é realmente do Anthony Hopkins, né? Isso não é uma expressão lugar comum, não. É o filme todo voltado pro personagem dele. E, enfim, o Anthony Hopkins é um ator muito talentoso, só que eu acho que ele se repete muito nos papéis. E aqui ele tem espaço para fazer um pouco mais, né? A gente acompanha um homem extremamente fragilizado, entende suas vulnerabilidades. O final do filme parte o coração, né?
no final do filme a gente vê aquele lance de que a velhice, ela espelha a infância, né? A gente vê o retorno daquele homem velho que viveu muita coisa, um homem muito sábio e tal, para a infância, né? Com seus medos, ele tem um lance também de ser um pouco narcisista. Não estou dizendo que todo idoso é narcisista, claro que não, mas esse lance de ser um pouco carente, enfim, e por você necessitar de cuidados maiores, sabe? Então, ele tem essa característica. Em vários momentos do filme ele fala: e eu vou ficar sozinho. Eu notei a repetição dessa palavra sozinho, sabe? Eu vou estar sozinho e eu, sabe? E ele denota brilhantemente o estado de confusão mental do personagem dele, sabe? E realmente é comovente. A atuação do Anthony Hopkins é bastante comovente. Mas o grande momento do filme é realmente o final. No final, o diretor dá um zoom in em direção ao rosto do Anthony Hopkins, vai num plano que ele está tendo, numa conversa que ele está tendo com uma determinada personagem, que eu não vou dizer aqui quem é, e ele expõe, sabe, os medos dele, enfim, a confusão mental dele, que ele não sabe o que está acontecendo, e é muito bonito, é muito forte, e o plano final desse filme é sensacional, um tracking shot suave assim, putz, é realmente de partir o coração, é muito enternecedor, muito comovente e muito poderoso do ponto de vista dramático também. Se eu tivesse que citar coisas que eu não gostei no filme, coisas das quais eu não gostei no filme, eu diria que como o filme ele se passa majoritariamente num único ambiente, ele fica um pouquinho cansativo, mas eu acredito que isso também seja um pouco deliberado por parte da equipe criativa do filme, porque é um filme em que a gente está num estado de desorientação constante, perene, né? Então essa sensação de desgaste, não de enfado, mas de realmente de um desgaste, a gente acaba o filme meio que exaurido emocionalmente. Isso acaba contribuindo para que o filme ele se torne um pouco cansativo, um pouco monotônico talvez. Outra coisa, deixa eu só me lembrar. E eu acho que o filme ele se alonga demais em planos de transição entre uma cena e outra, sabe? Momentos meio que servem como um interlúdio assim. A gente acaba de sair de uma cena em que há uma certa verborragia, um conflito entre os personagens, e a gente respira um pouco, vendo a partir de planos da casa mesmo, dos cômodos, sabe? Em que não há diálogo. Só que eu acho que alguns momentos de transição acabam, e cenas em que não há diálogos mesmo, em que um copo cai no chão, por exemplo, enfim, acabam, não vou dizer que se alongando demais, sabe? Mas assim, eu acho que alguns momentos mortos, entre aspas, né, que a gente sabe que ajuda o espectador a absorver tudo aquilo que está acontecendo, são bons momentos de contemplação, mas eu acho que alguns deles poderiam ser um pouco melhor polidos, assim, não sei se ficou claro, mas deixa uma experiência um pouco, não quero dizer morta, mas até porque é uma coisa besta, mas acho que o filme poderia ter um pouco mais de gás em certos momentos, e por causa dessas transições mais silenciosas, o filme fica, não silenciosas, né, que são momentos em que a trilha sonora do filme ecoa, enfim, mas assim, momentos em que não há diálogos tal, esses momentos eu acho que acabam poderiam ser melhor utilizados no filme, não sei se ficou claro. Eu também tinha outra ressalva, mas eu acabei me esquecendo dela. E só para finalizar, eu gosto muito da transição dos espaços que o diretor e o montador fazem, sabe? Tem uma cena em que o personagem de Anthony Hopkins abre a porta de um cômodo do apartamento dele. Ele acho que tá meio perturbado, pelo que eu me lembro, e ele abre a porta do cômodo do apartamento dele, e ele acaba entrando no corredor de um hospital, sabe? E essa transição é muito boa, é muito fluida assim,
e serve muito a contação da história e os propósitos dramáticos do filme, né? Então, assim, The Father é um baita filme, é uma experiência muito diferente, me surpreendeu completamente. Eu sabia, eu já esperava um baita filme, pelo que eu ouvi falar a respeito dele, mas assim, não sabia que o filme era tão imersivo, e que ele te fazia enxergar o mundo a partir das lentes de uma pessoa que está completamente desorientada, né, por uma demência e tal. Então, enfim, é um filmão, muito triste, mas que definitivamente merece muito.